Fala galera, tudo bem? Estamos de volta com mais um episódio do Inlogcast, o podcast que traz insights valiosos para acelerar a sua transportadora. Aqui discutimos tendências do setor com grandes empresários do transporte e também com alunos que passaram pela rota da Inlog. Nosso objetivo é democratizar o conhecimento e contribuir para a educação do setor, compartilhando cases reais de sucesso e também de desafios, para que você possa aplicar na sua transportadora. Esse episódio é possível graças ao apoio da Envia by Bus, uma empresa que está transformando o mercado de transporte com soluções inovadoras para a gestão de entregas e operações logísticas. Com foco em eficiência e tecnologia, a Envia by Bus conecta a malha rodoviária do país e entrega encomendas de forma segura. Por isso, fizemos questão de nos unir a uma empresa comprometida que realmente faz acontecer no mercado. Aproveite essa oportunidade de aprender gratuitamente e levar novos conhecimentos para o seu negócio. Bora para o episódio? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Inlogcast. E esse episódio está especial. Eu tenho o prazer de conversar com o Miguel, que eu aparentemente sou muito fã. Sou muito fã dele. Ele é um cara muito de pessoas. Eu aprendo muito nos nossos papos. A gente estava conversando aqui antes de começar o episódio. Eu tenho certeza que vocês vão se divertir muito, aprender muito e dividir muita informação, porque ele, esse ano, faz 50 anos de carreira, gente. 50. Acho que ele tem uma ou duas coisinhas para mostrar pra gente. Seja muito bem-vindo, Miguel. Obrigado, Júlia. Um prazer estar aqui com vocês, compartilhar, fazer antigos e novos amigos. Essa é a delícia da vida agora. É isso. 50 anos de carreira, eu diria que o maior trunfo meu foi ter construído um patrimônio em relacionamento com amigos, novos e antigos amigos. Então, esse foi a missão da minha vida, fazer amigos. E logística veio como consequência, né? E eu acho que essas pessoas que a gente vai conhecendo ao longo do caminho vão dando propósito, vão fazendo a gente enxergar novas oportunidades. É tão importante a gente cercar de pessoas boas, né, Miguel? Sim. Me conta um pouquinho como é que foi o seu começo. Porque assim, ó, quando você me falou que você estava fazendo 50 anos de carreira, eu falei, o Miguel já passou por tudo quando se diz respeito à logística e sobre vida. Você já passou por décadas incríveis que aconteceram, marcos históricos, e também acompanhou toda a evolução do processo logístico atual, inclusive passando pela pandemia. Cara, eu tô, assim, ansiosíssimo pra você me contar Legal. como é que tudo começou. Parece que foi outra vida, mas na realidade, fui em junho, como eu completo 50 anos. Eu vou contar um pouquinho da minha história, como é que chegou aqui. Depois, vou falar um pouquinho da Envia by Bus. Eu tinha feito intercâmbio cultural. Meus pais, classe média, falaram, você tem que fazer intercâmbio, tem que aprender inglês. Então, fui fazer intercâmbio e quando voltei, em 75, eu me empreguei na Pan American, que era aquela companhia aérea que hoje seria o equivalente a duas empresas aéreas juntas, United e outra. E comecei a trabalhar lá, fiquei lá 3 anos, porque falava inglês. Naquela época, quem falava inglês já era contratado no avião vindo de Miami. Meu Porque Deus. hoje, acho que só 3% da população brasileira fala inglês. Ainda é uma oportunidade. Ainda é uma então. oportunidade. Você imagina isso há 50 anos atrás. Então, eu já tinha emprego garantido na Panam pelo inglês e comecei lá como auxiliar de carga. Aquele que fica lá fazendo o planejamento do voo, botando a carga no trator para levar para o avião. Então, foi assim que eu comecei. E um dia, o meu chefe, Orlando Vasconcelos, falou, Miguel, você fala inglês, a Panam é uma empresa muito grande, a oportunidade de carreira aqui vai ser pequena. Me ligou ontem um gringo que veio lá da Califórnia, ele é dono de uma empresa de malote, uma tal de DHL. Uma tal de Uma DHL. tal de DHL. Ele veio para o Brasil, porque ele está abrindo a operação aqui no Brasil, isso já em 78, né? E você tem as habilidades, você conhece transporte aéreo, lida com alfândega, exatamente isso que eles querem. Aí naquela noite eu fui conversar com Bill Robson, um dos 6 donos. A DHL tem os D, o H e o L, o Dawes, o Harry Lilblom, e eles trouxeram mais outros 3 sócios. O Bill Robson cuidava das Américas, o Dave Allen cuidava da Europa e da África, e o Paul Chan cuidava da Australásia. Então eles se dividiram para fazer a expansão, e o Bill Robson veio para o Brasil em 78. Por que ele veio para o Brasil? O Brasil, naquela época, tinha passado por uma crise de petróleo. O mundo passou por uma crise de petróleo. Os árabes aumentaram o petróleo e o custo da gasolina ficou absurdo. E os países decidiram fazer a exploração de petróleo. E aí, tanto a Venezuela quanto o Brasil convidaram as empresas estrangeiras, Shell, Esso, Pecten, British Petroleum, para fazer prospecção de petróleo aqui.
E eles falaram, a gente só vai para o Brasil se levar também a DHL, porque eles vão fazer o transporte de material. Então, por exemplo, uma época a Shell, ela ia fazer uma prospecção, então gerava todos aqueles relatórios, chegava a 500, 600 quilos de relatório que tinha que mandar para Houston para análise. Então, esse era o papel da DHL para estar aqui naquela época. Que privilégio viver essa fase Exatamente, inicial, né? E ver toda a então, e era evolução. tudo com courier a bordo, ou seja, não tinha transporte com carga, botava alguém a bordo e levava 500, 600, 1.000 quilos como bagagem. E era assim no mundo todo. Por isso que ela se especializou, a DHL Express, que era a mãe de todas as DHLs. As que tem hoje são supplies, foram derivados da original da DHL Express. E aí vou chegar lá como é que o ônibus... então, Como é que o ônibus conecta com isso tudo, né? isso lá em 78. Aí o Bill Robson fala, Miguel, vamos lá na rodoviária. Porque naquela época só podia transportar documentos. Não existia legislação para transportar encomendas como tem hoje. Hoje tudo é sistêmico, mas naquela época era tudo no papel. Mas não era feito porque não tinha cobertura legal? Não tinha cobertura legal. Era proibido, então? Era proibido, você só podia transportar papel. E aí vinha o courier com várias sacas e cada envelopinho para entregar na casa, nas empresas. E aí o Bill Robson falou, vamos, ele ficou aqui um mês, e ele falou, Miguel, vamos lá na rodoviária, eu vou ensinar, a DHL faz umas coisas disruptivas, vou ensinar como é que usa o ônibus, isso em 78. Vamos na rodoviária, falou, compra 20 passagens lá no trecho São Paulo-Campinas. Aí eu fui lá, 20 passagens, o bilheteiro rio de orelha, todo aquele bilhete carbonado, né, aquela coisa toda. Aí ele falou, hoje você vai no ônibus, eu entrei no ônibus, fui para Campinas, cheguei lá, todo dia tinha um envelope para 3M lá em Campinas. Então, eu era o courier a bordo, ia até a rodoviária de Campinas, e chegava lá, eu tinha contratado um cara do táxi, do ponto de táxi, que era o meu last mile que fazia entrega. A origem do last mile. Exatamente. E aí ele pegava o envelope, levava lá na portaria da 3M. Bom, aí no dia seguinte, o Bill Robson comigo, só estava nós dois lá, ele falou, agora hoje você não vai. Eu falei, como não? Ontem eu fui, deu certo? Não. Hoje você vai dar o bilhete lá pro motorista de ônibus, vai despachar a saca, porque era uma saca coletora com o emblema da DHL, vai despachar ali com bagagem, o cupom de bagagem você vai amarrar na boca da saca. Você vai no orelhão, porque não tinha celular, o celular veio 25 anos depois, você liga no orelhão lá pro motorista de táxi lá na frente da rodoviária e dá o prefixo do ônibus, ele vai pegar o cupom de bagagem, vai recuperar aquilo, vai fazer a entrega e no final do dia ele te liga dando a baixa da entrega. Pensar que hoje isso acontece em segundos. Em segundos. Então, o conceito da baixa, você acha soluções ou com telefone fixo, telex, enfim, tudo isso, então, eram as formas disruptivas de conseguir informação que a gente precisa até hoje, só que hoje com tecnologia é muito mais fácil. Então, o ônibus começou a participar da minha vida em 78, quando o Bill Robson era um dono, trouxe isso, a gente já usa isso em várias outras partes do mundo, na Austrália, na Inglaterra, então aí você começa a formar o Lego, porque a Envia by Baixo para mim é um Lego, então você pega o que eu aprendi na DHL e na DHL o que eu aprendi de empresa que ficou? O cliente é o rei. Antecipe as expectativas dele, ou seja, eles têm um lado mais humano do business. Então, se eles antecipam, inunde o cliente, afogue ele em ocorrência. O que o iFood hoje faz com você, hambúrguer está fritando, cozinheiro tirou da geladeira, não é isso? Assim, trazer visibilidade para o processo, né? Exatamente. Para acalmar a ansiedade. Acalmar a ansiedade, exatamente. Isso que eu aprendi com eles há 50 anos atrás. Tirar a ansiedade do cliente, porque senão ele te liga. Aí você tem que ter um saque com 200 pessoas para ficar. Se você inverter o processo e afogar ele em informação e ocorrência, e você tem chatbot, chat GPT, você tira a ansiedade dele, tanto de quem está mandando, de quem está recebendo. Então, você neutraliza os dois. Então, isso foi o que eu aprendi com a DHL, de antecipar as informações. Então, esse é o segredo da... Cara, e esse é um insight muito importante, porque não dá para tirar da equação esse fator ansiedade. Não. Quem faz uma compra, principalmente hoje, né, com o perfil de sociedade que a gente tem, que é tudo muito célere, muito rápido, Corretíssimo. você precisa ter visibilidade de como que tá aquilo, né? É aquela visão...
o pedido está sendo preparado, agora já saiu para entrega, o motorista, ó, tá chegando, em 1 minuto ele tá chegando. A uberização das coisas, né? Corretíssimo, é. Porque essa visibilidade hoje não é um diferencial competitivo Não. mais. Ela É uma já virou obrigação, base, é uma é. obrigação. É uma obrigação. Então, isso eu aprendi com eles desde 78. E aí, passei 12 anos na DHL, 12 belíssimos anos. Eu me diverti em todas as empresas que eu trabalhei. Eles até me Legal. pagavam, sabia, Ju? Que coisa boa, eu né? ia lá só pelo trabalho. Eu vim aqui só para trabalhar, para ser feliz. Ainda Os caras, não, a ganhava gente está com dinheiro. pena de você, toma um dinheirinho aqui. Coisa Enfim, boa. isso foi realmente toda a minha vida, foi sempre assim. Então, eu também sempre estive no momento zero das empresas. Então, na DHL, eu era o funcionário número 1 de carteira assinada. Então, então foram 12 anos. A FedEx estava vindo para o Brasil. Só empresa pequena, né? Só empresa Que você pequena. passou, graças a Deus. Exatamente. Uhum. Aí a FedEx vem para o Brasil, também, dia zero, startup. Miguel, vai lá, primeiro gerente, contrata os 12 entregadores. Aí eu falei, vamos subir a régua, eu vou contratar engenheiro, advogado, tudo, porque esses couriers entregadores vão ser os futuros gerentes e um deles chegou a presidente da FedEx. Que legal. Então, então, com a FedEx eu aprendi também, e onde entrou o ônibus, Suzano. Uma empresa, quando vem ao Brasil, ela começa só em São Paulo, Rio, nas capitais. Mas você tem que começar a entregar encomenda em outras cidades. E o custo-benefício não compensa se abrir um escritório em Belém, em Salvador, porque não tem volume nem de ida, nem de volta. Então, o ônibus começa a fazer parte também, de novo, porque é uma solução previsível, com regularidade, e você paga por quilo. Fora do Brasil, isso já existia? Os países que está muito associado, sabe o quê? A matriz de transporte, Júlia. Muito boa pergunta. Porque os países que tomaram a decisão lá atrás pelo diesel, em 1960, México, Brasil, Índia, China, foram os que têm grande sistema de ônibus. A Envia by Bus na Europa não daria certo, porque é tudo trem. Não tem pouco sistema de transporte rodoviário de O ônibus. share do transporte rodoviário de ônibus no Brasil, de fato, ele é Em muito cima do grande. diesel. Então, México, China, Índia, Brasil e Chile. E tá muito na vida das pessoas, né? A gente estava conversando antes de quem que não tem uma lembrança de pegar um ônibus de uma cidade para faculdade, outra. para uma festa, para um evento, um casamento. Quem não... Tá no dia a dia, mas antes tinha uma função específica que era transporte de pessoas. Exatamente. Né? Aí agora a gente vê uma ampliação dessa função do ônibus, né? E que bonito isso também, porque acaba que você traz novos propósitos para o que já existe. E eu acho que tudo precisa ter incutido essa evolução, para que não morra. Exatamente. Né? Tudo que morre ao longo do tempo é que não conseguiu ter um nível mínimo de adaptabilidade e de impacto na vida das pessoas também, né? Então, eu fiquei bem curiosa para saber do envio, da Envia by Bus, do início, justamente por isso, porque eu vi uma forma diferente de aproveitar algo que já estava aí há 70 feito. anos. Já está feito. Já tem estrada, já tem o ônibus, já tem a frota, já tem tudo. As pessoas precisam se locomover. Como que a gente melhora essa prestação de serviço? Faz mais acessível, como Exatamente. fica mais amigável. E aí na FedEx eu aprendi o uso. O que eu aprendi na FedEx? É uma empresa assim, o filme do Náufrago. Se lembra que ele começa com o cronômetro? É aquilo, todo mundo lá anda com o cronômetro. Você vai... Tudo é medido, porque é para maximizar as 8 horas de trabalho, porque qualquer hora inútil, improdutiva, é custo desperdiçado. Então, eles têm essa filosofia de medir tudo. E eles são uma empresa de planejamento, é foco, foco, foco. Eles não saem do foco por nada, Júlio. É uma empresa de planejamento que casualmente faz entrega. Casualmente faz entrega. Se você quiser uma empresa de planejamento, chama eles. E eles entregam lá seus 20 milhões de entregas por dia, mas é casualidade. Então, de novo, outra parte do Lego, foco no negócio, não se desviar e planejamento. E medir tudo. Então, você vai pegando esses Legos de cada empresa e vai juntando aqui no saco, né? Para quando fui montar a Envia by Bus, falei, vou adaptar isso tudo. E teve algum dado ou algum momento que você lembra assim, essa é uma oportunidade boa de negócio? Eu vou fundar uma empresa, o nome dela vai ser Envia by Bus. Vai ser o propósito. Eu queria saber o que você estava fazendo, qual foi o estalo, me conta esse contexto, assim. Nesse período todo, eu sempre sonhei ser empresário, mas eu não tinha a coragem de ser empresário porque ainda tinha
aquele negócio da segurança, aquela coisa toda de prover. Então, só depois que eu me aposentei em 2019, comecei a receber lá o INSS, eu me libertei mentalmente que eu podia ousar. Mas nesse meio tempo, eu passei anos pesquisando linha de ônibus, entendendo de legislação. Você foi se aproximando do Foi assunto. no mundo. Nome da empresa, eu pensei em vários nomes antes, Ship by Bus, enfim, todos os nomes, até da foneticamente, ele fazia um sentido, entendeu? Aí envia by bus, ficou um misto de inglês com português. Então, o nome, foram várias tentativas, e o melhor ensaio era lá em casa, né? Perguntava para a mulher, para a filha, o que vocês acham? Não, não, vai outra. Porque o Então, nome ele tem que passar exatamente o que a empresa tem como propósito, exatamente, né? o nome diz tudo, é você, né? Sua personalidade, seu DNA. Então, na FedEx, o ônibus serviu para isso. Depois que tem volume, você muda, contrata um transportador, então o ônibus também participou aí da minha segunda empresa. Ah, então, depois da FedEx, aí um dia estava lá no FedEx, todo mundo trabalhava de terno, de gravata, um dia me liga, eu lá no meu gabinete, que antigamente não era office, era gabinete, era tudo fechado, com nome, a Na plaquinha plaquinha na lá, era status porta. você ter estacionamento com seu nome lá para Legal. parar o carro. E aí, me liga, tinha a secretária na época, falou, Miguel, tem a secretária do seu Camilo Cola, que era o ícone do transporte rodoviário da Itapemirim. É como se fosse o Steve Jobs ligando para um desenvolvedor. Ó, e aí, aí a secretária falou, o senhor pode vir aqui em Cachoeiro, o seu Camilo Cola queria conversar com você. Eu pensei que fosse para fazer negócios. Mas foram 3 ou 4 viagens a Cachoeiro de Itapemirim, porque ele queria um gerente de marketing e comercial para fazer a FedEx brasileira. Quando eu estive com ele lá, ele falou, Miguel, eu tenho 8.000 ônibus, eu sou a maior empresa do mundo em ônibus, porque antigamente a Mercedes fazia o chassi e a carroceria. Aí, um certo tempo, a Mercedes deixou, a Volvo e a Mercedes deixaram de fazer carroceria, fazendo só chassi, e a Marco Polo, a Comil passaram a fazer a carroceria do ônibus, isso no mundo todo. Então, naquela época, a Mercedes fazia o ônibus todo, né? Então, aí eu fui de novo para uma empresa, e aí ele falou, quero fazer FedEx brasileiro. Tem 8.000 ônibus, tem uma frota, a transportadora tem 1.000 caminhões, eu faço meus próprios caminhões de entrega. Sabe aquele caminhãozinho da UPS que tem nos Estados Unidos? Ele tinha uma montadora em Cachoeiro para fazer aquilo. E aí ele falou, só que eu comprei 6 Boeings cargueiros, você não compra 6 pães franceses na padaria. O cara foi lá e comprou 6 Boeings à vista, entendeu? Então, Humilde. é humilde. E aí ele falou, quero fazer a FedEx brasileira e queria que você viesse para cá. E aí fui para lá para montar, estruturar a empresa. E aí você tinha saído 2 empresas multinacionais, fui para uma empresa nacional, centralizadora, não tinha coaching na época, não tinha mentor. O Não tinha coaching, log na época para não tinha ajudar. log, exatamente. O coach era a esposa, se ligava, o que você acha? Então, era assim que você decidia os empregos. E lá na Itapemirim era ônibus, 8.000 ônibus, então lá eu estava no paraíso, né, com meus ônibus de novo, né? E transportando carga. Então tinha carga que ia no ônibus da Itapemirim, tinha carga que ia no caminhão, e tinha as cargas que vinham de Manaus que trazia no avião. Então o ônibus também participou diretamente da Itapemirim. Aí Aí veio uma época que um amigo meu, diretor da TAM, falou, Miguel, nós estamos reestruturando a TAM aqui, o comandante Ronlin comprou os Airbus, nós queremos reestruturar a área de carga, a TAM Express. E a área de carga na época, Júlio, era uma coisa assim. Para te dar um exemplo, o comandante Rolim, no primeiro dia, falou, seu Petribu, o meu gerente de aeroporto, ele está comigo há 30 anos, ele fez alguma coisa muito errada e quase que um pecado mortal. Mas eu não posso mandar ele embora porque eu gosto muito dele. Então você acomoda ele lá na área de carga como se fosse um purgatório, entendeu? Meu Deus. Se deu errado aqui, você vai trabalhar na área de carga. Então foi essa a área de carga que encontrei lá. E aí você traz processo, traz produtos, traz hubs. A gente montou em Viracopos um hub, os Fockersens. À noite a gente convertia eles em cargueiro. Botava o city container. Então durante o dia ele transportava passageiro, todo mundo achando que de manhã ele estava limpinho, brilhando, tinha passado a noite transportando carga lá. Então,
a gente fazia uma operação cargueira lá. Só que a TAM chegava em 100 aeroportos, pousava em Belém. Mas como é que você chega em Santarém? Como é que você chega em Paraopeba? Que são cidades que tinha negócio, você tinha que fazer entrega de peça de empilhadeira, peça de caminhão quebrado, a fábrica lá na Ambev, enfim. Você tinha que chegar em cidades que não era capital. E, novamente, o ônibus servia esse papel, a gente contratava as empresas nas capitais, onde tinham os aeroportos, para fazer o transporte individualmente. Então, novamente, outra O ônibus já partezinha estava do flertando hoje, com você em toda a sua em toda história, a minha né? história, Quando é entende? que foi o casamento, Miguel? Exatamente, vai, chega lá. É, né? Esse casamento vai ser um festão. Vai ser um festão. E aí, depois da TAM, eu fui fazer a fusão do Estadão e da Folha. O Estadão e a Folha faziam 300 mil entregas, as duas empresas, 150 mil Estadões, 150 mil Folhas. E eles chegaram no limite da redução de custo. Apertaram, porque custo é finito, né? Você chega um momento que Sim. você não consegue mais cortar. Aí eles falaram, a única forma da gente economizar é se a gente fizer uma nova empresa e a distribuição ser conjunta. A redação independente, a área comercial independente e a gráfica independente. O que vai ser conjunto é a distribuição. E aí fui para montar a empresa, apanhei, olha lá, apanhei com pau de nem doido. Porque Mas por, os erros também ajudam a foram muitos, gente, né? porque as primeiras reuniões com o dono lá do Estadão, ele falou, eu não quero entender dessa linguagem de logistiquês, entrega por hora, produtividade, isso não me interessa. Interessa você tem que saber conciliar o interesse de dois sócios concorrentes, porque aqui você veio para isso. Entendeu? Você põe seus engenheiros para fazer essas contas na reunião de conselho, eu ficava mostrando produtividade, não queremos saber disso. O que você vai fazer para a gente não brigar entre si e a empresa deixar de existir? Harmonia. Harmonia. Então lá eu aprendi governança corporativa, o papel de um conselheiro. Então, outro E o que que você aprendizado. destaca dentro dessa função de conselheiro? Que hoje é algo que, dentro das startups e empresas de tecnologia, paga-se muito bem, Eu inclusive. estou me preparando para isso agora na Aí, minha ó. jornada. Qual que é a importância desse papel e qual que seria a principal função, se eu tivesse que escolher uma? Eu acho que o papel do conselheiro é pacificar, porque as ideias vão vir igual um dínamo, pá. Mas se você não disser como fazer um bom acordo de cotista, quantas startups você viu que a ideia vem, você convida o seu amigo que não tem afinidade, porque ele é amigo de faculdade, quando vê, a ideia desmoronou. Então, o papel de um conselheiro é ajudar as empresas estruturadas, a informação mais ainda, para que a ideia não morra na praia, né? Que às vezes é um acordo de cotista que não foi feito, é distensionar a relação que fica tensa entre amigos que viram sócios, né? Porque fica aquela contabilidade emocional, né? O papel do conselheiro, exatamente isso, e é cabelo branco, ou seja, você tem que ter vivência, experiência para É dividir poder. experiência, né? Mas até uma reflexão aqui, né, Miguel? A gente vê no mundo da logística pouca profissionalização, no geral, né? A gente pode falar de ônibus, a gente pode falar de transportadora, e nem sempre, pelo tamanho da empresa, você consegue ter um conselheiro, né? Então, como buscar isso de outras formas, né? Talvez um networking mais com pessoas que já chegaram onde você quer chegar, ou talvez fazer um curso, ou se profissionalizar de alguma forma, porque o conhecimento, ele tem que chegar até você. E ele pode vir de várias formas. Corretíssimo. Onde buscar um conselheiro? Não tem mais página amarela para você ficar procurando. Então, é por network. Então, por exemplo, a Inlog aqui tem uma oportunidade única. Se você botar lá, criar uma aba lá de conselheiros que estão disponíveis para ajudar o segmento pro bono ou remunerado, porque existem pequenas empresas que precisam de um conselheiro, empresas médias e empresas grandes tem o lado familiar, Sim. entendeu? Mas é pelo network. E o trabalho que vocês fazem aqui de profissionalizar a atividade logística, além do lado educacional que vocês estão fazendo, sensacional, são outras frentes que vocês podem abrir para a comunidade, entendeu? Essa troca é muito importante, porque você bem colocou, a gente aprende com os nossos erros também. Eles são professores. Então, em determinado modo, a gente não comete o mesmo erro de novo, né? É sempre bom de aprender com o erro dos outros, mas os nossos, eles parecem que doem mais, né? Exato. Crava assim no fundo. Aquela agulha fica ali. E aí, qual foi, talvez, o erro que mais te marcou nessa época, que foi seu maior professor? Eu fiz algumas. Olha só, na época da TAM, esse diretor que me convidou,
Eu estava muito bem na outra empresa, ele me convidou, falou, Miguel, eu estou saindo da TAM, estou te indicando para ser o diretor de carga da TAM. Aí eu estava andando igual peito de pombo na outra empresa, não sei o quê. Falei, não quero. Aí cheguei em casa, falei para minha mulher, falei, você tá maluco, não sei o quê, você não... E aí o erro foi decisões emocionais. Ou seja, não sleep over the problem. Uma decisão dessa de emprego, você não pode tomar assim, Por igual o impulso, não, cowboy, né? dar um tiro. Então, esse foi um erro que, para mim, marcou minha vida, de não fazer de novo e dividir com os outros. Ou seja, reflita, traga, por mais euforia que seja, oportunidade seja, sleep over the problem para no dia seguinte você Nada pensar com melhor mais que uma coisas. boa noite Exatamente. de sono para ajudar a E gente nas aí eu decisões. voltei lá no dia. Eu fiquei a noite toda andando no corredor do apartamento lá. Minha mulher falou: "E agora, o que você vai fazer? Você trabalhou para isso, queria uma vaga no diretor de carga de uma empresa aérea que estava em expansão e você vai lá e diz que não quer, bonitão." Aí passei a noite lá no corredor, porque eu queria madrugar lá no meu amigo Nestor, no dia seguinte, né? Ó, fiz besteira, aí fui lá humildemente, falei, ó, eu não vou mais indicar você. E aí foi aquele dia, ele também me cozinhou, ele enfiou o alfinete, como é que é, a agulha Na aqui agulha. no rim e deixou o dia todo aqui. Aí no final do dia, olha, vamos lá, vamos passar. Eu sei que você tomou uma decisão, era mais velho, sei que você tomou uma decisão emotiva, eu sei do seu potencial, sei que você faz. Vem aqui no final do dia para conversar com o engenheiro Falco e com o comandante Rolim. A decisão está tomada, eu já homologuei você aqui dentro. Aí, então, decisão emocional que você faz com uns 40 anos, respira, porque você pode perder grandes oportunidades na vida. Né? Isso. Continuando. Então, o jornal, aprendi governança. Como trabalhar com dois sócios. Imagina, duas transportadoras. Você vai fazer a fusão de duas transportadoras, área comercial diferente, área administrativa independente, você só tem que juntar os caminhões. Imagina a briga que tem ali. E aí ele falou, você só tem que garantir que a empresa vai existir, porque a economia que espera trazer economia fusionando a distribuição é o que importa. Então você tem que passar por cima disso tudo, ego, você tem que esquecer isso tudo para garantir um propósito maior. Proteja o negócio, proteja o negócio. Então era isso que ele falava, E entendeu? como é que a gente protege o negócio? Protege tirando as emoções do negócio. Você tem que engolir o ego, a vaidade, você tem que sair da sala. Ou seja, é não tomar decisões emotivas porque elas acabam afetando. É tudo relação humana, né? Então, aprendi com eles essa lição. Outra parte do Lego na governança. Porque hoje eu tenho 8 sócios. Então, você imagina uma empresa que tem 8 sócios. Como é que você... Então, essa experiência que eu trouxe lá de trás é que me permitiu, porque são 8 sócios, cada um com sua expectativa, interesses diferentes. Então, se eu não protegesse o negócio, não harmonizasse, certamente, inúmeras vezes a empresa poderia ter ido para água abaixo. Vocês já discordaram de algo que era muito sério? Já teve alguma briga? E como que você lidou com isso? Boa pergunta. Sim, a gente já teve muitas divergências, né? Mas, de novo, aprendendo lá com o Estadão e com a Folha, nunca tomar decisões ali na reunião. Vamos com calma, no Sleep dia over the seguinte, problem. sleep over the problem, porque amanhã é diferente do que a emoção de hoje. Quanto mais passa tempo, mais relativiza aquele fato, né? Então, são 5 anos já de relacionamento e tá indo bem até agora. Que bom, que bom. Então, só para fechar outra parte, um ensinamento lá do comandante Rolim, ele fala, seu Petribu, sempre me chamava de seu Petribu, só almoça todo dia? Claro, comandante. Por que você não almoça com o cliente ou com o fornecedor? Sempre vão haver bons negócios. Então, uma prática que você adota e E toda... você incorporou para sua vida de Incorporei negócio? isso, passo grande... Você tem que almoçar, então por que você vai almoçar sozinho? Porque se almoçar com os da casa, são os mesmos assuntos. Agora, quando você vai buscar uma visão diferente, uma Um outro opinião, um incentivo outro também, sentido, né? você acaba fazendo com a Legal. pessoa. Então, com o cliente, com o fornecedor. E aí depois passei em algumas outras empresas e me aposentei em 2019. Aí aquele sentimento de precisava me libertar, ou seja, precisava daquela segurança. Falei, agora eu vou empreender,
eu me sentia, você sabe no porta-avião, você já viu o avião Uhum. decolando? Você já viu quando ele decola e faz aquela queima da combustão fora Sim. da turbina? Aquilo se chama afterburn, é queima fora da turbina. Então era assim que eu me sentia, mesmo depois de aposentar. Falei, ainda tenho muita energia, Muita coisa para dar. quero empreender, nunca empreender e agora me sinto livre. Tenho lá minha aposentadoriazinha, Uhum. vou empreender. Aí falei, tá, tudo isso que eu fiz, 20, 30 anos de experiência do ônibus, falei, vou usar o ônibus. Agora, como botar isso? E aí começa a pensar, falei, vou montar um agente de carga. Então você tem um agente de carga marítimo, o agente de carga ele não tem ativos, não é nada dele. Então ele não tem navio, não tem avião. O agente de carga intermedia, é uma transportadora que intermedia demanda. Então o agente de carga marítimo não tem o navio, ele pega as cargas, põe no navio, então esse é o papel. O agente de carga aéreo, você tem grandes empresas de expressão aí no Brasil, ele trabalha basicamente com transporte aéreo. E o modal do ônibus sempre teve aí latejando, batendo na minha porta. Falei, então vou ser um agente de carga. A gente usa o nome de integrador logístico, que é um nome bonito, mas no fundo, no popular, é um agente de No bom carga, bom português. português. E aí falei, então a ideia está aí, vou montar isso. Agora eu preciso de três coisas. Uma, da tecnologia, porque eu falei, não vou começar uma empresa analógica. Porque abrir uma transportadora é fácil, tem 156 mil transportadoras no país. Difícil é manter ela aberta, né? Quero fazer uma coisa diferente, quero sair da analógica para fazer digital. Mas então eu não entendo tecnologia, eu tenho que achar um sócio que queira incubar a Envia by Bus Essa com parte. tecnologia. Uhum. Aí eram os três vertentes, os três pontos para montar a empresa. Aí bati na porta de várias soft houses, todos falavam que é disruptivo, etc. Mas ela falou, não podemos sair do nosso core business, não temos recurso para abrir uma outra frente. E aí bati na porta da Online. Na Online eu reencontrei o Wesley. Wesley Silva, hoje meu sócio, ele e os irmãos dele, ele tinha acabado de voltar do Vale do Silício, ele passou um tempo lá, se encantou com a ideia, falou, vamos incubar a Envia by Bus. Então, ele ficou responsável por organizar tudo, transformar tudo que a gente tinha em mente em tecnologia. Então, a primeira parte da equação montada. Agora eu precisava de uma empresa de ônibus para fazer o transporte e um cliente. Aí eu falei, vou no cliente. E eu disse, meu maior patrimônio hoje são meu network, meus amigos. Falei, vou procurar o Daniel Souza, que é o gerente de operações da UPS. Aí fui lá na UPS, Daniel, olha, estou com essa ideia aqui, você que tem filiais, o UPS tem filiais no Brasil todo. Então ele transportava, vem o avião de Miami, passa na alfândega, separa o que faz o cross-docking, o que é Porto Alegre, Cuiabá, Salvador, e manda o transporte aéreo, que é o que eles usavam, transporte aéreo. Eles são uma empresa aérea, então tudo que eles pensam é avião, 600 Boeings. Quando eu trouxe a ideia do ônibus, aí levanta a sobrancelha, entendeu? Pede o café, finge que não ouviu, aquela coisa toda. E aí ele falou, estou saindo de férias, vou fazer um encontro religioso lá em Cocalinho, no Mato Grosso, né? Aí falei, eu estou saindo amanhã. Aí vi que ia esfriar a ideia. Aí ele falou, eu vou pescar. Eu falei, ah, é? E o que que você usa para pescar? Uso isca de fígado. Então tá. Aí saí de lá, fui num açougue, comprei fígado, mandei ele cortar em tirazinhas, embrulhei em celofane, botei no pote de sorvete e deixei no congelador, fiz aquela pedra de gelo por 3 dias. Aí liguei para as empresas, despachei a encomenda daqui para Goiânia, de Goiânia para Barra do Garça, de Barra do Garça para Cocalinho. Eu sei que chegou lá em 23 horas. Aí eu liguei para ele no WhatsApp, falei, vai lá na rodoviária de Cocalinho, é uma rodoviária pequenininha, não é nada igual o Tietê, porque não tem volume, é um ônibus por Uhum. dia. Vai lá que você vai encontrar a sua isca para... não tem nada lá, vai lá. E aí ele falou, estou impressionado porque saiu ontem e chegou hoje, Miguel. Convenci ele, então, de ele testar Que legal. a UPS, ser o primeiro cliente da Envia by Através de uma Bus. experiência. Experiência própria, porque eu sabia que ia funcionar.
Então aquilo foi o suficiente para convencer ele e ele ser o. E aí, quando ele trouxe a ideia lá para dentro da UPS, os caras, você tá maluco, não sei o quê, a gente é empresa de avião. E aí ele falou, pela experiência própria, que ele se convenceu que o modal do ônibus tinha previsibilidade e rastreabilidade total. E aí a UPS, então, virou nosso primeiro cliente. Eles migraram muito do que eles transportavam em transporte aéreo para as filiais para o ônibus. Tudo que é até um raio de 1.200 quilômetros de São Paulo, o ônibus atinge no dia seguinte. Faz sentido por conta da distância, da facilidade, Por das quê? rotas. Por que o ônibus é previsível? Porque ele muda de motorista, ele não para. Então, quando você faz uma viagem daqui para Fortaleza, 4 dias, eles mudam 8 vezes de motorista. Então o ônibus não para, ele para 20 minutos a cada 4 horas para você comer, fazer uma parada de refeição ou trocar o motorista. Então o ônibus é ininterrupto. Então isso dá uma previsibilidade e grade de horário. Então o ônibus tem o que o caminhão não tem. O caminhão sai de sua demanda. Se você não tiver carga para Fortaleza, você não vai mandar um caminhão com uma Não vale a xícara. pena, Não né? vale a pena. Então o caminhão trabalha É um sob diferencial demanda. competitivo, dado que já tem essa capilaridade das rotas, E, elas e já acontecem, por, independente do volume. da carga, porque ele vai pelo passageiro, ele não vai pela carga. É quase uma economia compartilhada, né? Exatamente. Então você falou tudo, exatamente. São duas transportadoras, transportadora de passageiro, transportadora de carga aqui embaixo, dentro do mesmo veículo. Então, com a UPS foi primeiro. E a Águia Branca foi a primeira empresa que a gente usou para fazer integração de TMS, API com eles. Então, a gente tinha os três elementos para montar a empresa. Então, a gente montou a empresa e aí aquela dificuldade, você acha que não vai, e veio pandemia. Como é que foi para vocês na pandemia? Pandemia, por quê? A pandemia foi até bom, porque toda transportadora nasce como? Você, a primeira coisa, você aluga um galpão, contrata uma Kombi, aí depois você vai ver que você não tem cliente. E o custo, e o custo saindo, né? Eles vão, Com a boleto vence todo pandemia, mês. a gente se obrigou a trabalhar remoto. Então, hoje, a Envia Babete tem 50 funcionários, falam todos home office. Aí você fala, como é que você fez uma transportadora home office? A gente usou a pandemia como forma de Gatilho, né? gatilho Mas fez acontecer. e tudo tecnológico. Então, a gente faz tudo por integração, por sistema, por chatbot, o que dispensou a necessidade de ter um local físico por filiais. Então, O que é uma economia de custo. economia de custo, porque o nosso ativo maior são as pessoas. Então, eu cuido das pessoas, todo carinho, todo aniversário mando bolo de chocolate para cada um deles em cada... Ai, que massa. enfim, aprendi muito com essas empresas da DHL FedEx que eram people-oriented. Porque você fazer uma operação na DHL FedEx em 230 países, como é que você faz isso? Você tem que empower as pessoas nesses locais remotos e cuidar deles, porque eles representam você na cidadezinha lá no final da Austrália. Então, Como é que você fez? Você chegou para 50 pessoas. Como é que você conseguiu replicar a cultura de uma maneira que todo mundo conseguisse ter essa mesma linha de raciocínio? De que as pessoas são importantes, de que você é orientado por resultados, óbvio, qualquer empresa precisa riscar lá e ter um lucro no final, mas como é que você conseguiu equilibrar cuidar de pessoas e alavancar um negócio que era tão disruptivo? foi um trabalho difícil, porque normalmente eu me associei com outras pessoas, meus sócios, que não tiveram o privilégio de trabalhar em empresas focadas em pessoa, então também tiveram seus ajustes. Então, hoje eles são pró-pessoas, sabem da importância de você... não é fazer assistencialismo, é reconhecer o trabalho, dar oportunidade, dar voz para as pessoas. Então, a gente tem uma reunião todo dia, Júlia, às 10 horas da manhã, 50 pessoas. A gente só fala de problema. O que deu certo, não precisa saber. Isso eu aprendi na FedEx. Era obrigatório, todo dia, o gerente se reunir com os motoristas. Reunião de 5 minutos. Porque ali você fica sabendo a última notícia, tipo o Jornal Nacional, o que aconteceu. E aí, a gente só fala dos problemas, aconteceu isso, o ônibus quebrou, aconteceu. Todo mundo vem com o problema e eu ensinava. Traz o problema, vai atrás da solução. Não vem chorar aqui na reunião, porque não é isso que a gente quer. Vocês têm experiência, aconteceu isso já alguma vez, replica a experiência. Então, dar voz para as pessoas, dar oportunidade de todo mundo errar, criar, fazer. Então, é isso que vai criando as pessoas vão tendo ownership do que estão fazendo, eles vão tendo confiança e de que podem errar, vão errar, a gente erra, eu erro às vezes, tomo uma decisão que não é mais, mas
a gente vai criando um ambiente que as pessoas se sentem seguras. Estão lá pelo não tem que aquele medo de perder o emprego, entendeu? O compromisso tem que ser com... Não é o compromisso com o erro, é com o aprendizado. Exatamente. E replicando, ajudando o outro, medindo e usando métricas. Produtividade, a gente faz medição de tudo. Então, a cultura leva tempo, né? Você sabe que leva muito tempo, 5 anos para você implantar a cultura. Então, hoje as pessoas têm... Tinha até um dogma lá, a gente é feliz, a gente trabalha por felicidade, eles sentiam feliz. É claro que quando a coisa aperta, não fala tanto, não está tão feliz assim ultimamente, mas no ano... Ninguém é feliz o tempo todo, né? Exatamente. Então, a cultura de people trouxe da DHL e da FedEx, eles são people-oriented, entendeu? E isso, a gente pega outra parte do Lego e vai montando aqui, manter uma empresa... É uma peça importante. Peça importante, porque o nosso único ativo é pessoa, a gente não tem galpão, não tem Kombi, não tem nada, só tem pessoas. Então, a preocupação de manter as pessoas, final do ano faz festa, traz todo mundo para aqui, traz da família, enfim. Então, é um ambiente agradável. Então, olha eu aqui de novo, falando com a mão. Prender essa mãozinha sua. Exatamente. E aí, montei a empresa. O segundo cliente foi a Log. A Log Tá, mas você só pega cliente grande. sei lá, um imã. Networking, né, gente? Network, exatamente. Aí abraço pro meu amigo Félix, pro Francisco. Parceiraço. E então com a Log estava em expansão 5 anos atrás, eles tinham que começar aquelas franquias no sul de Minas, e aí eles vieram dizer, por que mandar uma Fiorino para sair de Cajamar para ir para Pouso Alegre, 2 horas, com 3 quilos de encomenda ali dentro. O custo de ida e volta era proibitivo. Aí o ônibus começa a fazer esse papel de Cajamar, no caso Campinas, para Pouso Alegre, Varginha para o sul de Minas. Na medida que o volume deles foi crescendo, justificou eles colocarem um veículo próprio. Mas o ramp-up das franquias deles iniciais, eles fizeram no sul de Minas. Zero risco, paga por quilo, o ônibus é previsível, regular, vai sair no mesmo horário, tudo... Como é que ninguém nunca pensou nisso antes, né? É. Depois que acontece é tão óbvio. Exatamente, Então, a Log foi nosso segundo maior cliente. E aí a gente foi atrás de clientes que têm a necessidade da previsibilidade. Caixa eletrônico, a gente atende vários bancos hoje. Então, quando quebra um caixa eletrônico em Cruzeiro é a última cidade no Acre. Então, quebra um caixa eletrônico lá, o Banco Itaú não quer ficar com o caixa eletrônico quebrado. Ele tem que mandar uma peça, que é um teclado, coisas pequenas, 5 quilos, partes internas do caixa eletrônico. Você tem que mandar para lá. Como é que você chega lá em 4 dias? A gente usa 3 ônibus para chegar lá em 4 dias. Mais rápido do que o avião, às vezes. Olha. Entendeu? Então, o ônibus tem a previsibilidade, porque ele vai mudando de motorista, e às vezes, por ser regional, a gente tem que usar 2 empresas, uma até Cuiabá, aí outra empresa até Porto Velho, e uma de Porto Velho para Cruzeiro, que é a última cidade lá. Então, mas como é que a gente faz isso? Por tecnologia. Porque se eu não tivesse tecnologia, eu tinha que ter alguém em Cuiabá, com a barriguinha no balcão, despachando encomenda, outro em Porto Velho, com a barriguinha no balcão. Então, como a gente faz... a escalabilidade do Exatamente. negócio. Aí é custo humano. Então, a gente tem tudo API, a gente emite o segundo trecho. Antes da carga chegar em Cuiabá, já emitiu o segundo trecho. Quando ela sai do segundo trecho, a gente já emite o terceiro trecho. Então, a gente, por API, com o TMS de todas as empresas de ônibus que a gente usa, a gente tem essa facilidade. Então, vou dar um exemplo de como é que a gente consegue as ocorrências. Quando você faz o manifesto MDFE, de carga, você põe no caminhão, no ônibus, você tem que fazer um manifesto que é validado pelo Cefaz. Então, quando você faz o manifesto, você tem o efeito que você validou no Cefaz, aquilo é entendido como uma ocorrência, carga a bordo do ônibus. Quando você chega no destino e você faz a baixa do manifesto, a gente transforma aquilo numa ocorrência de carga no destino. A gente converte aquilo no chatbot, ChatGPT, e manda para o destinatário e para o remetente. Então, não tem mais que ficar ligando. A carga chegou aí? Não. A gente usa a tecnologia para tirar a ansiedade do cliente através do ChatGPT e chatbot. Então, e aí veio a pandemia, acabou o dinheiro, e o que a gente faz? Ele foi buscar um sócio, então já tinha o Wesley, o sócio
tecnológico. Aí convidei o Eduardo Yuba, que virou meu sócio, tinha trabalhado com ele lá na TAM, ele era o head de comercial da TAM, aí ele virou sócio e cuidar dessa parte comercial. E a gente foi buscar um sócio investidor. A gente então trouxe o Valmir Lodrão, que então foi o investidor que permitiu a gente, porque tinha secado o dinheiro, né? Pandemia, ninguém sabia, a Log sozinha não pagava as contas. A gente começou com 7 desenvolvedores, você sabe o custo de um desenvolvedor no mercado. caro. A gente ainda tem 7 deles, né? E dos 50, 7 são desenvolvedores, que não fazem nada a não ser mastigar funcionalidade lá dentro. Tanto que o cliente pediu, ou para tirar a rotina interna dos nossos funcionários. Então a gente vai ficar conferindo fatura. Põe um robô para ficar conferindo fatura, para não ter que ficar a pessoa lá com o lapisinho e a prancheta. Então, esses sócios são os que eu digo da governança. Então, hoje eu tenho 8 sócios. O Valmir fez esse aporte como investidor anjo, né? Então, permitiu a gente crescer. Então, a partir daí, a gente vem crescendo. Chegamos agora no final do ano com assim, crescimentos exponenciais, ou seja, nunca imaginei na minha vida que ia fazer uma empresa chegar em 4 anos, 5 anos, saindo do zero, né? E chegar onde chegou. Então, hoje é fácil, mas tem momentos que você desiste. Em algum nível você já tinha imaginado que poderia dar certo, senão você não tinha apostado tudo Exatamente. pós-aposentadoria empreender, né? Outra característica que eu digo para todo mundo é o que você tem que ter um sonho. Desse meu sonho foi construído em 30, 40 anos, ficou latejando na cabeça, né? Aí quando eu implantei, ele tinha que ser assim, quase que uma obstinação. E da obstinação beirando beirando a loucura. Porque você tinha que ser, assim, resiliente, ver desistir, não pode desistir. Você tinha que fazer aquilo acontecer. Quantas vezes, isso não vai dar certo, vou mandar meu currículo. Aí não. Mas você fala, não, isso é fraqueza. Por que você está pensando nisso? Volta para a prancheta. Dá uma sacudida. Sacudida. E aí, a resiliência, a obstinação, quase a insanidade, entendeu? É isso. É que tem uma coisa que eu acho que é muito perfil de empreendedor, né? A ideia ela não vale nada. A execução dela, sim, é o diferencial, né? E são as pessoas, que é aquilo que vocês mais valorizam dentro da empresa, que vai fazer essa ideia tomar forma e criar o impacto que vocês estão buscando. Eu achei muito incrível essa economia compartilhada mesmo, né? Quando você para e pensa que já é algo que a rota já existe, o ônibus vai estar lá, como que a gente potencializa uma entidade, porque o ônibus faz parte do dia a dia do brasileiro, né? Acho que está no dia a dia de todo mundo, direto ou indiretamente. E como cumprir e ampliar a função social do ônibus e como fazer isso virar um negócio e gerar emprego para outras pessoas e continuar impactando o meio, né? Agora de uma forma diferente. Então, assim, a minha pergunta é muito nesse sentido, né? Para os empreendedores que estão nos assistindo, estão nos ouvindo, qual que é o conselho que você daria? Porque a gente tem muitas histórias de, comecei a empreender com 17, com 20. Não, se aposentou e você começou a empreender uma empresa e subiu uma empresa do zero. O que você falaria para todo mundo que está em casa hoje com uma boa ideia? Como que elas podem ter força, resiliência, propósito para acreditar e correr atrás desse sonho e fazer acontecer? Acho que o brasileiro ele é muito criativo. Muito. Né? A gente, principalmente no nosso ramo da logística, né? A gente sabe o quão difícil é se manter aberto no mercado. A gente tem vários índices que falam que empresas fecham depois de 2 anos, nem chegam a 2 anos. Então, como incentivar as pessoas através da sua história? Qual conselho você daria para essas pessoas abraçarem essa ideia como algo que seria um negócio? Você tem que ter 2 premissas básicas. Uma, ter esse conceito da obstinação, da resiliência e da insanidade. Se você não tiver isso incorporado, não arrisca o dinheiro da família, da poupança da família sendo empreendedor. Você tem que saber a sua vocação. A sua vocação você tem coragem de enfrentar, vai ter problema fiscal, vai ter fiscalização, vai ter tudo. Ação trabalhista. Se você tiver qualquer medinho, você não é empresário. Fica lá amparado como um funcionário, como CLT, que também não é nenhum demérito. Não, exatamente. Só diferente. Mas você tem que ter dentro de você essa qualidade. Eu só descobri isso com 60 e poucos anos. Até então eu tinha essa timidez, esse medo de empreender. Então, você descobrindo que tem,
não tem que ser ousado. Resiliência e beirar a insanidade. Tem que ser, pode perguntar a qualquer empresário. Se ele não estiver ali no limite da insanidade, Tá fazendo alguma coisa errada. exatamente. Então, essa é a primeira. A segunda é, o cliente é tudo. Customer centric. Antecipe as expectativas do cliente. Se você se antecipar, você encanta ele. Se você oferecer o básico, ele encontra na prateleira. Agora, se você vai lá e faz uma coisa diferente, você encanta ele. E a outra é cash flow, ou seja, cuido do dinheiro da empresa, ou seja, separe bem dinheiro da empresa, seu dinheiro pessoal. Você tem que Excelente. ter uma regra muito clara, porque às vezes você vê muito empresário que mistura o dinheiro dele com o dinheiro da empresa e acaba não sabendo mais aquilo. Então, o empresário, ele é ali um executivo, que ele mesmo se contrata, no caso, Sim. mas ele tem que ter disciplina de separar a remuneração dele para ficar orçamento, levar orçamento e o aprendizado de fazer orçamento, como eu fiz aí 40, 50 anos fazendo orçamento, então você usa lá e fica lá olhando centavo por centavo, porque é a única forma de empreender. Num país que tem tanta desafios fiscais, custo de tudo, você tem que olhar fluxo de caixa como na ponta do lado. Da mesma forma que do outro lado você tem que encantar os clientes. Sem isso, e o componente lá da resiliência, obstinação e insanidade é o tripé que você precisa para ser. Isso aí eu vou anotar. E qual que você definiria como sendo o diferencial competitivo da Envia? Mas então, o quê? As empresas de ônibus, elas são regionais. Então, elas atuam na região delas, ou no estado, ou dentro do estado. Então, uma empresa sozinha não consegue fazer o Brasil todo, porque ela só tem a abrangência naquele estado. O que que a gente fez? A gente virou uma calota aqui em cima. Então, por tecnologia, a gente emite conhecimento aqui em São Paulo, de carga que vai sair de Fortaleza para São Luís, de carga que vai sair de São Luís para Mossoró. Enfim, a gente usa a malha e a gente usa o GDS, o Global Distribution System, que tem API com o Google para fazer montagem, rotas. Então a gente fica sabendo isso tudo. O diferencial é que a gente consegue dar a cobertura nacional para 3.800 municípios, numa velocidade que você, para sair de São Paulo a Porto Velho, você faz em 4 dias, em Fortaleza, 4 dias. Então, o nosso prazo, o nosso SLA de tempo de trânsito é previsível, porque a gente tem toda essa malha. E o ecossistema de ônibus, Júlia, são 350 empresas no Brasil, rodoviárias. A urbana, a gente não conta, que a gente não usa eles. Então, existem 350 empresas que têm aproximadamente 35 mil ônibus. Então, é como se eu tivesse uma frota de 35 mil Ducatos. Um ônibus leva mais ou menos 1.000 quilos, 3.000 quilos, 1.000 quilos em cada bagageiro, né? Então, é como se eu tivesse uma frota de 35 mil ônibus, caminhões, né, veículos de carga à minha disposição todo dia. E esses 350 empresas com os 35 mil veículos, eles fazem 50 mil partidas por dia. Por dia. Para você ter uma ideia, as 3 empresas aéreas, a Gol, a Azul e a Latam, fazem 3.000 partidas por dia. Então, esse é o tamanho do potencial que o ônibus tem. 50 mil contra 3.000. E a previsibilidade, e o que a gente faz diferencial então, os componentes são esses, e o que a gente dá de serviço? Encantar o cliente com o chatbot, com o chat GPT, antecipar. Se ele ligar para a gente, é fracasso. A gente que tem que ligar para ele, e ele, não me liga mais, esquece, já sei de tudo. Você me ligou tem 2 minutos. Então, isso que a gente faz de diferencial. E o nosso mercado são sistema de caixa eletrônico, transportadoras. Você tem uma transportadora, por exemplo, que ela manda uma carreta para Fortaleza. Aí lotou a carreta com 40 toneladas. Mas ficou lá 100 quilos de carga de clientes que não couberam na carreta. O que faz com aquilo? Vai esperar o dia seguinte, ou a carreta que vai sair daqui a 4 dias? Não faz Aí sentido, que né? a gente entra para complementar
Então, a gente atende muitas transportadoras, bancos, caixas eletrônicos, pessoal que tem necessidade. A gente até brinca que nós somos 190 do Buzz, ou seja, você precisa de emergência, previsibilidade, é o que a Envia Bus faz. Boa. Entendeu? A gente está chegando no final do papo e teve algo que me chamou muita atenção, que foi o timing de você iniciar a Envia e o fato de você sempre buscar conhecimento novo, seja em qualquer lugar, e está fazendo curso agora de inteligência artificial, Já que está certo? começando agora, toda a empresa, todos os líderes da empresa, a gente vai fazer, da mesma forma que a gente aprendeu PowerPoint há 50 anos atrás, Excel, a gente agora vai fazer curso de inteligência artificial, porque você tem que se enriquecer de conhecimento. Se você dormir, ficar é o suficiente para você ficar desatualizado no mercado. Sim. Então, mais ainda na logística, porque você tem recursos limitados, você tem que usar a tecnologia para reduzir atividades, para antecipar a informação, Uhum. enfim. E a inteligência, o curso de inteligência artificial que a gente vai fazer é exatamente para agregar, enriquecer e acoplar no que a gente já faz hoje. Tá, para mim tá super claro que você entende que a educação é um acelerador, né, de negócios e de pessoas. Onde você busca conhecimento, Miguel? Quais são as suas fontes do saber? Olha, eu sou notívago, eu fico à madrugada pesquisando, vendo no YouTube, enfim, eu mato a insônia com pesquisa, eu sou incansavelmente perseguidor de informação de nova, então vejo exemplo, procuro empresas, enfim, eu sou assim, ansioso, parece uma esponja querendo absorver informação, então isso vem desde a minha... me lembro desde a minha infância, adolescência, entendeu? Uhum. Então isso não mudou. Então é assim que eu vou buscar. É o caso do computador que eu te falei. Em 1985, eu comprei um computador XP. Imagina a velocidade de um XP comparado com os computadores de hoje. E foi até uma briga que eu tive com minha mulher, porque eu tirei dinheiro da poupança, eram uns $3.000, $4.000 lá na Não Califórnia. tem Fui amor para à a vida. Califórnia e aí eu comprei o computador e trouxe o computador para aqui para o Brasil. Uhum. Eu trabalhava na DHL, a DHL não tinha computador no escritório. O meu computador era usado para fazer planilha de Excel, para fazer orçamento, para fazer carta para cliente no Word, entendeu? Era esse nível de inovação que eu trazia. Eu mesmo, antes da DHL, ter um computador, eu já tinha o meu e usava lá para fazer as planilhas. Então, era incansável busca Uhum. do pager, por exemplo. O pager, antigamente, muita gente nem sabe o que é pager, mas o pager era vamos dizer, o tataravô do celular. Então, era uma forma de você mandar informação, você ligava para uma central e aquela pessoa digitava lá um textozinho que saía num visor, numa limitação, quantidade limitada de caracteres. E servia para médico, dizer, ó, liga para o hospital, não sei o quê. Então, Uhum. a gente começou a usar o pager, a DHL na época começou a usar o pager para falar com os entregadores. Ó, tem coleta no banco, não sei o quê, tem coleta na Johnson & Johnson. Em vez de ele ficar Uhum. ligando do orelhão, que antigamente era orelhão, passava no orelhão, eles saíam com aquelas fichas, né? Aí ficava ligando lá na central. Não, a gente mandava, em vez de ser receptivo, a gente mandava informação para a ponta. Hoje você manda o WhatsApp, né? Mas era o tataravô do WhatsApp, né? Para trazer para um Sim. contexto de hoje, né? Poxa, foi muito incrível o nosso papo, Miguel, de verdade. Eu acho que, olhando assim em retrospecto, você, de fato passou por várias fases e conseguiu extrair o melhor de cada uma, né? Ainda criando uma empresa, movimentando o mercado. E o que eu acho mais incrível ainda é ocupando espaços, mudando, transformando o significado do ônibus, que é tão Exato. presente na história das pessoas, né? E eu acho que inspirando também a nossa audiência com sua história. A gente tem muitos empreendedores hoje que sofrem muito, talvez, por não ter oportunidades ou uma visão. Então, conhecer um pouquinho da sua história também reflete na ampliação da consciência de toda a nossa comunidade da logística. Parabéns pela sua carreira, Muito, parabéns mesmo e muito obrigado por ter aberto um pouco da sua história, que se confunde também com a da Envia, com a da logística, né? exatamente. E para finalizar, eu queria te perguntar uma coisa. Qual que é o futuro? O que você está enxergando aí para o futuro da Envia? Né? Quais são os próximos passos? Eu sei que você tem Para muita coisa Envia, passando na sua cabeça. para Envia, eu acho que muita gente faz essa pergunta, eu mesmo faço a pergunta, mas nesse momento eu estou me deliciando com Tá só aqueles. curtindo, né, Só Miguel? curtindo, Isso aí. exatamente. Colhendo os frutos. Exatamente.
Mas você falou do que eu diria para os próximos empreendedores e até para a força de trabalho é aprender no campo. Hoje eu vejo muita gente que a gente tenta contratar que você pede experiência em logística, eles são profissionais de Excel. Se você perguntar onde é a frente da Kombi para eles, não sabem. Então, eu diria que o sucesso está no campo. É ir no campo aprender. É como é que você faz uma entrega? Já passou um dia fazendo uma entrega para ver como é que é a vida de um... né? Exatamente. Então, esse é um conselho que eu dou para o pessoal que está em logística, é sair do computador e fazer o contrário. Vem do campo para o computador, porque você junta os dois. Então, esse é um... Não tem um mais importante que o outro, acho que é Não, complementar, um complementar, né? exatamente. Ver como é o dia a dia, acompanhar uma operação para poder combinar isso com conhecimentos técnicos, né? Exatamente, a prática com o Que técnico. hoje o conhecimento técnico a gente consegue em vários lugares, Exato. né? Mas o importante é a gente ter fonte fidedigna do saber, né? Que você Exatamente. consiga ter um mentor, que você consiga participar de programas que são bons, que tem uma curadoria de ensino, para que você não perca tempo, que eles sejam aceleradores do desenvolvimento pessoal e da empresa também. E muito obrigado a Eu você, que Júlia. Foi agradeço. sensacional a oportunidade que vocês deram aqui para todos os amigos na Inlog. Meu agradecimento aí. E quero deixar registrado aqui um agradecimento que eu faço sempre à minha esposa. Eu não teria tido esse sucesso que eu tive. Qual que é o nome dela? Sandra. Sandra. Se eu não- Beijo, Sandra. Se eu não tivesse ela com o back-office, lá cuidando dos filhos, da casa, então... É uma parceria de sucesso. Quantos anos de casado? 46. Não erra essa data, hein? Não erra essa data. 46. Boa, quase o mesmo tempo que você está na logística. Exatamente. Parabéns pela trajetória, obrigado por ter dividido um pouco da sua história com a gente. E eu convido todo mundo para assistir. A gente está nas plataformas principais, no YouTube, no Spotify. Divida esse conhecimento, que quando a gente divide o conhecimento, a gente soma com todo o mercado. Até o próximo episódio. Muito obrigado. Querido. Obrigada, viu?